Agora, tem um ponto, assim, que vocês, né, que são experts do mercado imobiliário, que me intriga muito, me intriga muito. Quando Deus fez o mundo, ele não passou registro nem escritura para ninguém. Com certeza. E eu não consigo entender, é uma coisa que eu realmente eu acho assim, como é que pode ser tão difícil empreender na área imobiliária? É anos e anos e anos. Quando você fala com uma pessoa que trabalha numa indústria, que trabalha, né, no setor de serviço, você vai lá, fez serviço, acabou. Agora, gente, a área imobiliária, né, nos bastidores, eu acho que as pessoas não têm ideia de quão é difícil empreender, você fazer inicialmente um projeto, depois tem que aprovar, depois tem... Até às vezes para fazer uma simples reforma. E eu não consigo entender. Por quê? Porque todo mundo precisa. O pai, a mãe, o irmão, o avô. A entidade pública precisa, porque você gera renda, você fomenta. E demora tanto, eu não consigo entender. Você pega, assim, às vezes, né, outros países... E vou citar aqui os Estados Unidos nesse ponto. Eu tive visitando o mercado imobiliário lá, um amigo meu mostrou um terreno e falou, não, aqui a gente faz aqui em 6 meses. Eu falei, mas como? Não é como? Isso aqui é um pântano. Ele falou, Felipe, tá vendo esse terreno do lado aqui, com esse prédio aqui? Há 3, 4 meses atrás não tinha nada, era um pântano também. Eu falei, gente, não pode. E aqui a gente tem essa, sabe? E isso é uma coisa que... eu vejo assim, que desperdiça muito dinheiro, né? Com todo respeito a todas as entidades aí que regulamentam essa situação. Frustra muito expectativa, porque a pessoa quer mudar amanhã, não tem nada lá. Ah, eu queria morar aqui, nesse lugar aqui. Tem um projeto lá, que tem 10 anos, está aprovando. Tem isso, tem aquilo. Então, assim, né, queria entender e perguntar isso para vocês, a visão de cada um sobre isso, né? E como que a gente... Quer dizer, na minha avaliação simplista, você deveria colocar tudo na internet, dê um enter, o chat GPT lá, a inteligência artificial analisa, olhou, provou, né? Mas não consigo entender, gente. Como é que pode nós assim, temos muitas amarras, né? Cada cidade, as cidades, eu não sei mais acima de quantos habitantes, tem que ter um plano diretor, que de 4 em 4 anos tem a revisão, que é o caso de Belo Horizonte. No caso, só para as pessoas que estão nos assistindo entender, como é que é? O plano diretor, ele fala o quê? Faz o quê? Então, né? Vamos lá. A gente tem que pensar a cidade que ela vai precisar ter saneamento, luz... Ela tem que ter mobilidade, né? Você precisa receber todos os serviços na sua casa para morar. Você tem que ter luz lá, você tem que ter água, o esgoto tem que funcionar. E para isso a gente tem que pensar quantas pessoas vão morar naquele lugar para fazer um planejamento para que então possa vir essa quantidade de energia. Tem que ter saúde, escola. Tem que ter tudo. Então você tem que pensar em tudo isso para que as pessoas realmente tenham qualidade de vida. De forma ordenada. De forma exata. Desculpa te interromper, mas só fazer uma pergunta. Existe alguma pesquisa de previsibilidade da demanda para esses locais? Cada cidade... Porque é difícil. Como é que eu vou provar anteriormente que Vila da Serra seria o que virou? Porque assim, a tendência... Como é que funciona assim? Como é que as pessoas, o ente público lida com isso? Então, né? aí que veio o CODESE. Assim nasce o CODESE. Então, nós temos todos... Cada cidade trabalha muito com o achismo de cada prefeito que entra. O novo prefeito fala, eu acho que vai ser bom assim. Eu pesquisei, faz uma pesquisa. Eu quero fazer isso, porque tem o prazo ali do mandato. Exato. Não necessariamente está pensando como que vai ser daqui a 8, 12, ou 16 ou 20 anos. Na verdade, aqueles 4 anos ali é o mandato do prefeito. Exato. E aí é que entra o problema também político, né? Porque muitos políticos, eles não pensam na coletividade como deveria ser. O propósito acaba sendo outro, acaba sendo a reeleição e não o que ele foi fazer ali, né? De movimentar a cidade, criar a cidade. Então, muitos dos prefeitos, muitas prefeituras, não só os prefeitos, muitas prefeituras, elas trabalham apagando incêndio. Tem um problema aqui, tem que resolver, e acabam esquecendo do planejamento a longo prazo. Elas vão fazendo ali para o seu mandato. E quando entra o próximo, muitas vezes desmancha o que o outro fez, pensa diferente, faz diferente. Assim nasceu o nosso Conselho de Desenvolvimento Sustentável, Social e Econômico de Belo Horizonte, que é o CODESE.
O CODESE nasceu a partir de um monte de pessoas. 3 entidades fundadoras, né? Tanto o Secov como isso. o AELO são entidades fundadoras. Isso. Sonhamos em pensar Belo Horizonte para o futuro. E a exemplo do que acontece em Maringá, que é um grande exemplo de cidade no Mandar Brasil. um abraço para o Jefferson Nagaroli, Que é nosso um querido. Nosso amigo de escola lá do INSEAD, na França. Gente finíssima. Que montou... Eurogarden. O Eurogarden, que é um maravilhoso fenômeno. E ele é um dos fundadores do CODESE assim, lá é CODEM. É só um parêntese, desculpa te interromper, mas quando a gente estava fazendo o curso do INSEAD, do PGA da Fundação Cabral lá no INSEAD, na França, ele abriu, pegou lá na sala e mostrou para todo mundo no computador o projeto que ele... Todo mundo achou que ele era doido. O pessoal falou assim, não, ele contratou o pessoal... Eu falei, ô Nogaroli, você tem certeza que você quer estar mais para o Japão, Singapura, tem certeza que isso aqui em Maringá e todo mundo... Ele criou um bairro inteligente, maravilhoso e que funciona. Realmente é de tirar o chapéu. Já pensando na inteligência artificial para ajudar. E no Brasil. No Brasil. No Brasil. Eu quase mudei para Maringá. O índice, né, o DH lá é muito alto, né? Exato. Mas a questão dos desafios, principalmente no nosso segmento de loteamento, condomínio fechado, nós estamos falando de uma intervenção mais ampla, inclusive, né? Que a gente está falando de bairros, 300, 400 lotes, que envolvem o impacto na vizinhança, que envolve saneamento, né? De fato, a obra de infraestrutura de um bairro, redes de água, esgoto, drenagem, rede elétrica, asfalto, e a gente vê que, principalmente no nosso estado, cada ano que passa fica mais complexo de se aprovar um empreendimento. Pois E isso tem 2 pontos importantes aí. A terra vai ficando mais cara e pode-se fazer menos no terreno. Então, à medida que vai ficando restritivo, mais restritivo, o que acontece? O terreno vai ficar mais caro. E isso se traduz na pesquisa da AELO. A última pesquisa apresentada ontem, inclusive, na comissão dos loteadores, a AELO, Secov e Sinduscom, por incrível que pareça, depois de 6 trimestres, a gente teve uma alta nos lançamentos. Depois de 6 trimestres. O estoque em Minas Gerais de lote daria conta de abastecer o mercado durante 8 meses apenas, sendo que o mercado saudável tem um estoque de 14 meses. Então já estava chegando num nível que o lote estava de fato inflacionando, porque estava começando a faltar lote. E aí o que aconteceu? Tivemos 1,3 bilhões de lançamento em lote no primeiro trimestre de 2025 e uma venda de 927 milhões. Ou seja, o que isso quer dizer? O mercado de loteamento está super aquecido, muito aquecido, mas não tem produto. O que lança, vende. Então, a gente teve uma alta agora no lançamento, vendeu. Existe uma escassez. Flávio, por quê? Minas Gerais é um estado de 20 e tantos milhões porque não tem aprovação. A aprovação está demasiadamente demorada. Vamos lá, olha só. A gente teve um empreendimento uma vez na Construir, que a gente demorou 8 anos e meio para fazer o lançamento de um projeto. Esse é um grande problema, 8 porque anos. você faz uma pesquisa para fazer esse lançamento. Naquele Daquele momento. 8 anos depois, o público é outro. A demanda é outra. Cássia, tem um ponto que eu acho super curioso. Porque porque no final do dia, a gente está falando aqui, vamos falar assim, da primeira residência, né? Você cria uma expectativa, você cria um sonho, você leva, às vezes, no terreno, no lugar que vai ser construído, você leva ali o parente e tudo. Às vezes é a primeira casa, a primeira residência, está comprando ali com todo o dinheiro, com todo o sacrifício. E, de repente, você... Papai, mamãe, o menino está conformado já e o negócio não está... Aconteceu... E outra, né? Desculpa, ainda tem todas as imobiliárias, todo aquele envolvimento, lançamento, os clientes, aquela expectativa e o negócio... Não anda. Né? Aconteceu esses dias aqui em Belo Horizonte uma situação, porque Belo Horizonte passou por uma mudança de plano diretor e o atual plano diretor ele é muito restritivo no potencial construtivo. Então, muitas das construtoras, elas acabaram migrando para cidades no entorno da cidade
para que as construções pudessem acontecer e o VGV fizesse sentido, senão não tinha como comprar outorga, fazer Tem aqui que ser dentro. viável economicamente, senão ninguém vai investir. Bom, né? aí, que me diz, né, vou falar aqui de um jogador de futebol, não quero dizer nada com isso, mas o Hulk acabou de comprar um apartamento. Um abraço pro Hulk. Abraço, Hulk. Pena que não foi comigo. Ele comprou Próximo vai ser. O próximo é comigo, tá bom, Hulk? Ele comprou um apartamento de 30 milhões de reais aqui em Nova Lima. E aí, muito bem, estávamos num evento da FEComércio de Minas Gerais, lá no Expo Minas, a Semana S, que foi um sucesso, e o prefeito presente fez um desabafo. E mandou um recado para o Hulk. Falou, Hulk, como é que é isso? Você comprou um apartamento em Nova Lima, por que você não comprou um apartamento em Belo Horizonte? Eu vou te dizer que na minha gestão nós vamos modificar a situação aqui de Belo Horizonte, nós vamos parar com essa coisa do não pode e nós vamos transferir para a frase pode sim, vamos ver como. Claro. E aí eu quero mudar. Excelente, é esse o espírito. Eu falei com o nosso prefeito Álvaro Damião, falei, está tudo anotado aqui, eu vou cobrar. Vou cobrar. Nós vamos fazer uma mudança, eu quero ver as incorporadoras voltando a investir aqui dentro de Belo Horizonte, investindo, movimentando a nossa economia local. A gente fica bem animado, né? E eu não sei, porque hoje o Hulk, na verdade, mora em Lagoa Santa. Ele mudou para Nova Lima. Faz muito sentido, né? Que está ao lado ali da cidade do Galo. Isso, mas eu acho que ele está chegando. O próximo acho que pode ser Belo Horizonte. Mas, Cássia, tem um outro fato também muito curioso e que me irrita profundamente. Eu inclusive, quando a gente estava montando o escritório, na realidade, o escritório, né, de consultoria jurídica, eu falei que meu pai estava me ajudando e a gente procurando lugar e tal, e o fórum era no Barro Preto, o doutor Flávio, que é o meu sócio, né, aqui do escritório, junto com a doutora Mairan, a gente procurando lá com o doutor Flávio e tal, e a gente veio para Nova Lima, 6 pistas. Não tinha nada que há 23 anos atrás, a não ser poucos prédios. Meu pai virou e falou, Felipe, é aqui. Eu falei, pai, você está completamente fora. O fórum não é aqui, tribunal não é aqui, tudo é longe. Felipe, as maiores empresas do estado de Minas Gerais, os maiores escritórios vai ser nessa vez. Aqui vai ser na época era Paulista, talvez, porque não tinha Faria Lima ainda consolidada. Pode ficar tranquilo e tudo, nós viemos para cá e tal. Mas graças a ele, nós viemos para cá 23 anos atrás, não tinha nem lugar para almoçar aqui e tudo. Hoje o que virou? Mas o que me irrita profundamente? Quando eu chego em casa, aqui, eu moro em Santa Lúcia, chego em casa, quando eu pego a guia de IPTU, eu caio para trás, porque não tem lógica. É uma parcela por mês de Belo Horizonte, é 1 ano de Nova Lima. Agora, você pergunta para a pessoa, você quer morar onde? Ela muito provavelmente talvez gostaria de morar em Belo Horizonte, mas é impeditivo, porque, gente, eu até sinceramente acho assim, não temos uma contrapartida. A rua que eu moro, desculpa falar, totalmente esburacada. Todo dia tem enchente, todo dia tem uma coisa. Amo o lugar, maravilhoso, tal, mas, gente, é muito caro. É muito caro. E você tendo essas restrições, né, assim, um dinheiro, entre aspas, não faz sentido nenhum. Jogado fora. Né, e aumentou e ninguém falou nada. É outra coisa, né? A gente é muito omisso. Se a população fosse, olha, peraí, que é isso? Um fortuna, é muito caro. Né? Enfim, né? E a gente vê que Nova Lima, como que se desenvolveu. Quer dizer, eu conheço pessoas que mudaram para Nova Lima por causa do IPTU. Eu falei, Felipe, eu estou jogando dinheiro fora em Belo Horizonte, vim para Nova Lima, estou economizando muito e olha como que virou isso aqui, né? Pois é, e agora a gente tem o problema da mobilidade, que é um grande problema, é um grande nó ainda entre Belo Horizonte e Nova Lima. E é um desafio. Metropolitano, é um desafio metropolitano. Com toda certeza. E a gente tem que pensar na grande BH, na região metropolitana. Nós não podemos ficar concentrados pensando que só no nosso umbigo, né? Nós temos que pensar no que está em torno. Mas realmente a gente precisa, né, ter um oxigênio nessa infraestrutura Eu fico vendo, a gente Você falou uma coisa tão interessante que é sobre a migração
dos lugares mais valorizados das cidades. Isso acontece no mundo inteiro, né? Que aqui nós sabemos que assim, Belo Horizonte, por exemplo, o centro da cidade, vamos colocar lá nos anos 40, 50, era o máximo. Ouvi contar que tinham lojas lá como o Sloper, que era o máximo. Depois migrou para Savassi. Savassi era o luxo. Da Savassi foi para Lourdes. Lourdes era o máximo. E de Lourdes migrou para o Belvedere. E o Belvedere, com essa região de Nova Lima, com Vila da Serra, Vale do Sereno, acabou sendo uma coisa só. Você não sabe aonde começa, aonde termina, já sabe que são cidades diferentes, mas ficou tudo englobado, uma única situação. Aqui hoje o comércio e as empresas... É comum, é um comércio comum, isso. Né? E você vê que isso aconteceu em Nova York, aconteceu em Paris, nas grandes cidades. É comum migrar os centros de comércio mais sofisticado de regiões de tempos em tempos. Eu calculo que a cada 30 anos tem essa migração. Então, seu pai foi um visionário, já enxergando que aqui seria o próximo Cássio, local. eu te falo, nessas capitais mundiais aí, grandes megalópolis, há 15, 20, 30 anos, já tem um movimento do centro voltar a ser valorizado. O centro tem que ser valorizado, afinal, olha a palavra, ele é o centro volta. de tudo. Ele voltar. tem que ser revitalizado. Eu queria falar uma coisa para vocês hoje, que eu fiquei muito triste e feliz ao mesmo tempo. Na realidade, por que triste? Porque hoje eu participo de um programa lá da FIENG de anjos de investimento, tudo foi lá no P7. O P7 é, né, lá no centro. Para quem não conhece, um prédio que eles revitalizaram, a FIENG está fazendo um ajuste. Mas quando você chega lá, o centro está assim, acabado. E fiquei sabendo, por isso que fiquei muito triste, porque no final do dia, assim, você tem prédios, ícones ali, né? Teria que fazer um retrofit e tudo, mas teria que fazer uma Times Square ali, gente, revitalizar, coisa nova, a gente, né? A cidade precisa atualizar. Precisa e a cidade quer. A cidade quer respirar o centro novamente. Mas nós precisamos levar vida para lá. E, para isso, nós precisamos de ter a participação efetiva do poder executivo e, claro, do legislativo municipal também. Uma das maiores bandeiras do CODES, inclusive. Exatamente. O CODES tem lutado muito por isso, porque será necessário incentivos fiscais para que as empresas possam ir para lá, fazer retrofits, reocupar o centro. A gente precisa. Gente, nós temos preciosidades ali. Você estava falando do P7. A Caiaca, gente, é um prédio maravilhoso. E era até recentemente que eu falo, há 10, 15 anos, o prédio mais alto de Belo Horizonte. Hoje, o prédio mais alto de Belo Horizonte, ele fica no Santo Agostinho, edifício Aureliano Chaves. Ele tem 30 andares, ele tem 129 metros, só 9 metros a mais do que o Acaiaca. Olha só. Você vê que o Acaiaca, aquele lindo, é um velho lindo, viu? Ele é um coroa. E outra coisa, qualquer lugar do mundo que você vai, né, turístico, os lugares mais conservados, os centros, os lugares antigos, históricos, são conservados. Você pegar Paris, né, o museu a céu aberto, quer dizer... Mas os lugares antigos são os conservados que as pessoas querem ir lá. E aí você fala, aqui passou Juscelino, aqui passou pessoas importantes, o pessoal tomava café aqui, uma referência, né? Mas eu fiquei feliz porque eu fiquei sabendo lá que parece que passou, eu acho, uma aprovação aí de revitalização. Me falaram lá, né? Não tenho certeza, mas falaram que graças a Deus, tomara que façam isso mesmo. Porque quanto mais a gente fizer pela nossa cidade, a minha irmã, ela mora fora. Ela mora no Uruguai. Ela morava em São Paulo, mudou para o Uruguai, mas quando ela chega aqui, ela fala assim, Felipe, eu fico impressionado, porque já tem muitos anos que ela mora fora, e quando ela volta, ela fala, poxa, tá pior, porque tem muito mais carro, não tem uma obra de infraestrutura que mudou alguma coisa, no dedo. Não tem nada assim... de revitalização, de obra, que eu acho que o Tarcísio está tentando retomar essas obras que o Maluf sempre fez lá em São Paulo, que até hoje estão lá. Está revitalizando o centro, né? Está fazendo um trabalho, mas realmente a gente precisa. O Belo Horizontino gosta de Belo Horizonte. O centro, comi um pastelzinho lá,
com um refresco, uma delícia, pastelzinho, né, tradicional. Então, assim, né, e a nossa história também passa pelo centro, porque a primeira loja foi na Galeria do Ouvidor, mas se a gente realmente não tomar conta e querer ter essa revitalização, né, eu acho que é extremamente importante, né? E vocês acham que isso vai acontecer? Como que está esse... Estamos lutando para isso, né, Flávio? Eu estou esperançoso. Eu acho que essa gestão agora do novo prefeito, acho que ele vai ter um olhar diferente para o mercado imobiliário, né? Porque no final do dia tem que revitalizar o centro. Claro, tem que ir novas moradias ali, retrofit, mas tem que ter os incentivos até que o mercado se regularize ali, né, de alguma forma. Você tem que ter bastante incentivo. Eu acho que ele está ciente disso, está aberto com o CODES. Eu estou com boas expectativas também nessa nova gestão de da O gente Cássia, ter Belo Horizonte perdeu 80 mil habitantes nos últimos 10 anos. Nós temos hoje 10 mil moradores de rua, e rua não é lugar para se morar. Isso aí também Isso eu vi também lá. é um grande problema. Hoje no P7 Muita lá. gente, principalmente no centro. Impressionante. E existem trabalhos lindos, como o trabalho do canto de rua. Eu sei que tem muita gente envolvida, querendo fazer a diferença. Mas o ideal é não estar lá, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que nós vamos ter que fazer um trabalho da sociedade, junto com a prefeitura, para que a sociedade organizada possa, ao lado da prefeitura, e também nós vamos precisar muito da Câmara Municipal, para que a gente entenda que o problema do morador de rua, ele gera problema para todos. Ele gera problema de saúde, ele gera problema na economia, porque as pessoas acabam ficando com receio de daquela loja, de ter lojas de rua, a segurança acaba sendo um problema, enfim. E no meio dessas 10 mil pessoas, existem pessoas diferentes, pessoas ótimas, que estão ali por falta de oportunidade. Inclusive, nesse evento que teve da FEComércio, a Semana S, teve um trabalho lá de um banco de empregos e as duas primeiras pessoas que foram empregadas foram pessoas que moravam na rua. Olha e o trabalho foi feito ali, eles podiam tirar a carteira de trabalho, podiam fazer, tinha até se preparar, cortar cabelo, fazer a fotografia, fazer o currículo. Saíram de lá com carteira assinada. Então foram, eu não sei quantas pessoas de rua acabaram saindo da rua em função desse evento, mas eu sei que outros eventos como esse, outras ideias podem acontecer e a sociedade tem que ajudar realmente esse problema que é de todos, né? Não, muito legal. Agora eu queria perguntar uma coisa que eu tenho reparado nos últimos anos, assim, que tem aumentado. Essa questão aí da moradia. A gente tem visto que antigamente são aqueles prédios grandes, apartamentos grandes e tudo, e cada dia que passa está diminuindo. E recentemente, até porque também as famílias estão diminuindo, enfim, mas eu tenho reparado, e aí eu queria saber um pouco a opinião de vocês, essas moradias container. Porque tem lá 18 mil, eu fico impressionado, dá vontade de comprar, mas, morar num container, mas assim, é tão bonito, eu não sei como que tem sido, será que nós vamos morar num prédio container? Porque o negócio assim, aí compra um container, está chegando, 18 mil, outro não, 30 mil, outro 15 mil, outro 20 mil, não sei se vocês têm visto isso no Instagram constantemente, essas propagandas e tudo. E o chinês, ele querendo ou não, ele é um multiplicador, barateador e fazedor. Quer dizer o seguinte, que ele tem feito produtos bons e baratos e divulgado pelo mundo afora, assim como o carro, assim como o telefone, com várias coisas, né? Os chineses têm feito isso. E o que vocês acham? Vocês acham que isso vem para ficar, que não tem nada a ver, que ninguém vai adaptar, que faz sentido, que não faz sentido? Como é que fica essa questão? Comprei o container, vou pôr aonde? Tem que comprar o lote? Vou pôr em cima do outro. Você acha que sobre esse tema, né? O que vocês acham sobre... Olha, ontem até no evento lá da Elo, eu estava comentando que eu acho que uma palavra que vai sumir do vocabulário de todo mundo é a palavra lote. Porque se a gente abrir o mapa mundi, você vai olhar que tem um monte de água, tem um monte de deserto, nós temos que deixar parcelas desse pouco de terra que sobrou para o pulmão do mundo, outra grande parte para a agropecuária, então sobra pouca terra para que a gente
coloque a habitação do mundo inteiro. Alguns países têm menos terra ainda e eles vão ter que inventar soluções para abrigar a sua população, como containers. Com certeza esse ideia não nasceu aqui, veio importada de outro canto. Porque aqui a gente ainda tem terra que vai ser usada pela primeira vez. Nós já estamos aqui na reutilização de muitos espaços, destruindo casas que hoje têm uma moradia para subir prédios onde terão várias moradias. Então, nós temos aí uma situação que ela vai sendo diferente em cada país e com usos diferentes. Nós temos público para tudo isso. Nós vamos ter um jovem que é coach, que vai achar interessantíssimo morar num container, mas por quanto tempo, né? Nós vamos ter pessoas também que já criaram os filhos, que estão morando sozinhas, que podem optar por isso. Até eu vi outro dia uma vila de amigos que fizeram uma vila para envelhecer juntos, todos com containers. Então, são situações. E hoje, a gente vê a diminuição na metragem dos imóveis, muito em função também do preço do terreno, do preço da construção, vão diminuindo o tamanho e vão privilegiando as áreas comuns. E as áreas comuns hoje, dos grandes condomínios, a gente vê que tem a área pet, tem a área zen, agora tem a área instagramável, a área para as pessoas fazerem live. Legal. Então, assim, tem de tudo. Para você não ter que ter um espaço dentro da sua casa que vai ser pouco utilizado. Então, cria-se um espaço comum onde você terá condições de dividir com os outros e, com isso, ter um custo menor com uma qualidade melhor também do produto que está sendo oferecido. Mais ou menos isso. Eu acho que, ótimo, a sua explanação. Acho que tem vou tentar complementar aqui, duas coisas importantes, que isso passa também pela industrialização da construção civil. Então, quando a gente está falando de container, a gente não vai falar só de container, a gente está falando de steel frame, a gente está falando de a parte, por exemplo, a gente teve uma missão técnica no ano passado na Suíça e eu vi um prédio de madeira engenheirada. O negócio era muito legal, gente. Um prédio de madeira engenheirada, um negócio muito, 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 muito bacana. E a rapidez, primeiro, quantos funcionários, quantos trabalhadores tem numa obra, por exemplo, de steel frame? Muito menos do que da forma convencional. E hoje, cada vez mais, nós temos escassez de mão de obra nos canteiros de obra. Isso é um fato, é um desafio gigantesco. Então, à medida que você faz muita coisa off-site também e consegue ter velocidade, isso acaba corroborando também com a questão do preço. Porque realmente hoje está muito caro. Mas por que está muito caro? Você pega o custo indireto hoje de uma construção, ele é altíssimo. Né? Custo com material humano mesmo, né? Mão de obra. Então, esse tipo de solução que o Felipe aí bem disse, que é um exemplo o container, tem outros também. Então, acho que isso vai ser cada vez mais comum, Felipe. Respondendo a sua pergunta, vai ser cada vez mais comum. É uma criatividade mesmo. E até para a necessidade do novo público, né? O novo público, cada um tem a sua necessidade. Você citou vários exemplos aí. Mas não só isso. Eu acho também uma questão de otimização e de custo. E vocês acham que vão ser as pessoas que estão se identificando por nichos? Quem gosta de tatuagem vai morar aqui. Quem gosta de cachorro, eu chamaria até de super nicho, tá, Felipe? Quem gosta de sinuca vai morar aqui. Quem gosta de futebol vai morar. Vocês acham que isso também tá acontecendo? Eu acho que sim, isso em toda a economia. A gente vê que assim, os hotéis, que até amanhã vai ser inaugurado aí o Vila Galé, aqui em Cachoeira do Campo. Ele tem uma vinícola lá dentro. Então ele pegou esse nicho. E assim vai. Nós sabemos que tem vários outros hotéis e situações que estão sendo colocadas. Tem agora também o nosso amigo Katz, né? Fez recentemente um lançamento de um condomínio que é um Aras, para quem gosta de cavalo. Então, quem gosta de cavalo vai realmente procurar esse Aras para ter a sua segunda moradia, sua casa de campo, dentro de um hobby que ele gosta, dentro de um outro prazer. Especialização mesmo, né? Assim, a diferenciação, você tem dois tipos de produto. O que é focado em custo e o outro diferenciação, né? Tem atributos ali para elevar o valor de mercado. O que a gente tem visto? A criação do super nicho. Né? Vou te dar um exemplo. As construções agora assinadas por grandes grifes mundiais. Branded residence, que eles estão chamando, né?
Então, nós estamos falando de Armani Casa, nós estamos falando de Porsche Design, nós Acho estamos que vai falando... ter a Vila Fendi agora. Vila lá em São Paulo, Fendi, né? Bentley. Eu fui numa missão para Dubai e eu fiquei impressionada, porque nós fomos a uns bairros que cada bairro era assinado. Assinado. Olha. E era Mas uma por coisa, que e as isso? casas decoradas por aquelas... Que legal. Ô, Cássio, mas isso é interessante, por quê? Só não pode ter casa bolsa, porque as mulheres vão tudo. mas casa tem. bolsa. O cliente que está buscando isso, ele já mora em um empreendimento de nicho. Um empreendimento AAA. Esse é um super nicho. Esse já é o high-end do AAA. Ele quer mais diferenciação ainda. Sim. E isso pode valer para o alto padrão, como também para o médio e super econômico. Sim. Mais nichado, com características que definem aquele produto, com pessoas que querem estar naquele ambiente ali. Então, o genérico hoje está perdendo valor. Você tem que ter um motivo. O storytelling que a gente falava há muito tempo, a gente fala, hoje os empreendimentos têm que ter o seu próprio storytelling, na minha visão. Eu acho que sim. A gente vai unindo as pessoas dentro do perfil Exatamente. de cada uma, né? E valorizando o produto por conta disso. Isso Com certeza. E do ponto de vista econômico, né? O que vocês têm? Como é que é assim, do ponto de vista as migrações entre... Geralmente você vê assim, né? Você viu uma família que morava numa casa, que tinha às vezes 4 filhos, e que cada um foi morar para um lugar, e as casas vão ficando sozinhas, e as pessoas vão ficando mais velhas, e aí o filho já não quer morar em casa, e mora em apartamento. E economicamente, isso tem... Como é que vocês enxergam assim? Como é que tem sido, do ponto de vista econômico, né? Essa questão de às vezes você multiplicar, mas de diminuir um pouco. Às vezes você não vai morar numa casa mais, né? A pessoa morava numa casa, aí o filho sai, vai morar num apartamento, e a gente vê assim, as pessoas vão ficando mais sozinhas, entre aspas, assim, as famílias diminuíram de 6 para 4, para 2, às vezes a pessoa não tem nem família, tem pet, né? Eu comento que o mercado imobiliário, ele acompanha a dinâmica da vida das pessoas. Então, e tem até uma pesquisa que a gente estava comentando aqui antes, que foi feita pelo Secov em 2016, salvo engano, onde a gente entendeu... Vamos atualizar essa pesquisa. Vamos atualizar essa pesquisa, já está na hora realmente de fazer outra. Mas, naquela época, a pesquisa mostrou que cada pessoa muda, em média, 7 vezes durante a sua vida. E aí a gente vai fazendo as contas. Será? Mas como é que é? Mas a gente pensa... 7 né? vezes? Em 7 anos? Não, como é que é? A pesquisa fala que a primeira... que você começa a contar a partir da sua... Não enquanto você mora com os pais. Civil. A sua primeira morada. Entendi. Aí quando vai... Pronto, aí começa a partir daí. Mas que, em média, a pessoa fica em torno de 7 anos em cada moradia. Claro que tem gente que vai ficar muito mais tempo numa, menos tempo em outra, mas parece ser a média, né? Não que para mim seja assim ou para você, mas é a média geral. E a gente vai pensando, é mais ou menos isso mesmo, porque você cresce ali com os pais, morando na casa com a sua família, chega um determinado momento, você vai ou morar sozinho, se casa, vai montar a família, vai começar a sua própria vida. E, atualmente, os jovens já estão saindo de casa para morar. Isso também é recente aqui no Brasil, né? Os filhos só saíam de casa para casar. Hoje, não, eles já saem de casa quando eles já têm condição de pagar as próprias contas. Então, aí já vai. Se ele vai sair sozinho, ele já vai para um apartamento pequenininho. Mas se ele se casar, ele já vai ter que ir para um apartamento maiorzinho. Quando tem filho, tem que aumentar o apartamento, porque como é que vai caber? Aí, mais um filho, aumenta mais. Não, agora eu quero uma casa. E assim vão sendo os processos que levam seguindo as pessoas a dinâmica, né? Seguindo a dinâmica. Filhos casam, filhos... não, quero voltar para um apartamento. Tem uma questão de segurança também. Isso. Não necessariamente a casa, ele deixou de morar na casa por questões econômicas, mas por questão de segurança, né? A pessoa tem ali, às vezes, a esposa, muitas vezes fala, não, eu acho que está perigoso, aquele bairro ficou perigoso, eu quero morar no apartamento. E os apartamentos não necessariamente são mais baratos, pelo contrário. A gente tem visto, agora na semana passada, 2 semanas atrás, teve uma venda em Lutz de R$40 mil o metro quadrado. Até então, que eu saiba, o metro quadrado vendido mais alto da região aqui metropolitana. Quase preço de São Paulo. Quase preço de São Paulo. Então, eu não vi ainda nenhuma casa, não tem relato de uma casa sendo vendida com esse valor de metro quadrado. Então, mas eu acho que tem uma questão de escolha também. E as casas, à medida que vai passando o tempo, tem uma questão de manutenção muito grande também. A casa, ela é um filho.
Eu tenho uma experiência pessoal, eu a vida inteira morei em casa, enfim. Mas eu saí de casa para morar num apartamento. Eu fiquei muito impressionado, né? Um apartamento, claro, muito menor do que a casa que eu morava, mas eu fiquei muito impressionado com a paz que eu senti. Porque a casa você fica preocupado, tem que fechar a porta, fechar a janela, não sei o quê, passou um cara na rua, escutei um barulho, escutei isso, não sei o quê. Você fica o tempo todo, né? O cachorro latiu. Tem alerta. Não, aí o cachorro latiu, você não descansa. Gente, eu deitava no apartamento, fechava o olho, eu não escutava, eu dormia numa paz. E criança, eu acho que. Eu morei no Santo Antônio, roubar, eu nunca vi. Eles entraram na minha casa várias vezes, assim. Então eu sempre ficava muito apreensivo, né? Eu também, eu morava em casa, recebi uma visita que eu não gostei, né? Acabei me mudando também. Mas na minha empresa também, eu tinha a nossa empresa era numa casa. Eu já estava até, a gente já até brincava, dava até apelido, porque o ladrão era o mesmo. Já sabia, né? A gente via quase você dava a chave para ele, que em vez de você pular, eu vou te dar a chave, você entra. Aí decidi também ir para um andar. Por quê? Por causa de segurança. Então, a gente vê que realmente não só a dinâmica da vida, mas a dinâmica da cidade obriga a gente a fazer mudanças, né? Muito, muito interessante. E se vocês pudessem aí, vamos dizer assim, em poucas palavras, assim, se vocês pudessem falar assim, qual é o ponto central na sua avaliação que melhoraria essa parte de infraestrutura, aprovação, aceleração? O que você acha que seria o cerne? Gente, se a gente fizesse só essa ideia aqui, já melhoraria muito. Eu sei que é difícil porque tem um arcabouço. São vários, né? Mas o que você está com a chave na mão agora para realmente poder fazer essa mudança? O que você... Ó, eu faria, nesse caso, isso aqui que já... Eu faria um planejamento a longo prazo. Eu penso um plano diretor que funcione, um plano de obra que funcione de 30 anos, na verdade. Porque não dá para você pensar no imediatismo. Você tem que pensar a longo prazo. Mesmo que nesse longo prazo, quem vai usufruir seja os outros. Mas ninguém planta a árvore para curtir a sombra. Você planta a árvore para que todos Quem planta tâmara não come tâmara, né? Exato. Então, eu penso no planejamento a longo prazo. Eu investiria no planejamento. Lembrando, então eu concordo em gênero e grau. Lembrando que, falando de Belo Horizonte especificamente, Belo Horizonte não tem mais território. Belo Horizonte já está completamente tomada pelas cidades tendeiras ali. Então, difícil. Né? Tem que ter um planejamento muito importante para Belo Horizonte, porque tem uma população aí de mais de 3 milhões de pessoas, 3 milhões e meio de pessoas, sei lá, e muito carro. Não é simples, tem que dedicar e vai começar a ter as discussões do plano diretor. Acho que deve ser as discussões densas e profundas. Acho que não tem que correr, não. Tem que ter profundidade mesmo para resolver o problema. Concordo. Não adianta fazer um plano diretor agora e daqui a 3 anos, não. Gente... Agora, sem sombra de dúvida, o que vai fazer com que esse planejamento possa ser executado é o município ter uma economia pujante. Então, nós temos que cuidar, sim, de que sejam feitos investimentos, que a gente atraia investidores. Incentivos para que o IPTU, por exemplo, não seja um ponto de afastamento dos moradores, que a gente não exporte. Não temos áreas para galpões em Belo Horizonte. Então vamos trazer empresas de tecnologia. Florianópolis hoje é o lugar do Brasil que tem as empresas de tecnologia. E trabalhar na nossa vocação. Exato. Qual que é a vocação? Impressionante. Bom, gente, a gente tem aqui assunto para ficar aqui batendo papo, trazer eu tomar um vinho aqui, dá para queijo mineiro, pão vinho, de queijo já chegou. Pão de queijo, mas eu gostaria de agradecer muito, né, a presença de vocês aqui, enriqueceu demais, conteúdos maravilhosos. Com certeza essa é a primeira de várias que ainda vão surgir, mas a gente sempre aqui pede para os nossos convidados, se você pudesse dar assim uma mensagem, um conselho, primeiro para as pessoas que estão começando na área imobiliária. Qual é assim a mensagem que você poderia passar e um conselho que você poderia dar? E também, no caso do Flávio, assim, qual é a mensagem que você poderia também passar para quem está empreendendo na área de loteamento? Okay. Né? Bom, no mercado imobiliário eu digo, venham, o mercado é ótimo
e cabe todo mundo, tem espaço para todo mundo. Mas um detalhe, profissionalize-se, procure entender, estude, venha fazer parte das associações, vamos fazer benchmark, vamos juntos, crescer juntos e elevar a régua do mercado. Tem espaço para quem for bom. Então, estamos aguardando, eu estou aqui de portas abertas. A minha empresa está de portas abertas, a CMI Secov está de portas abertas para que a gente possa conversar, trocar experiências e fazer com que quem queira vir para o mercado venha com esse olhar, um olhar de profissionalismo, de ética, para ser longevo aqui no mercado. Muito legal. Aproveitar e já deixar os endereços para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos lá, então. Olha, o Secov é Secov, tudo junto, secovmg.com.br. Aguardo vocês no nosso site, vai ser muito bom. Temos coisas incríveis como Data Secov. Depois nós podemos ter uma, para falar só do Data Secov, claro, de todos que a gente pode fazer com todas as oportunidades que o sindicato tem. A minha empresa é a Ximenes, ximenes.com.br. E eu estou no Instagram, me segue lá, vai ser bom, Cássio Ximenes, a gente faz um contato sempre que possível. Muito obrigado. E Flávio? Bom, eu acho que quem quiser participar do mercado de loteamento, não se balizar em Instagram, YouTube, de pessoas que nunca fizeram esse negócio e que hoje aí estão, vou dar curso, vou falar disso, daquilo. Primeira coisa, procura profissionais sérios. Hoje tem várias empresas sérias. É um negócio que não é de curto prazo, é um negócio de longo prazo. Precisa ter sustentabilidade, precisa ter muito critério, são muitas regras, muitas leis que envolvem, mas é um negócio muito bom. Dentro do mercado imobiliário, talvez seja o negócio com a margem melhor, mas tem que ter resiliência. Que a pessoa imediatista nesse segmento, ela não vai conseguir. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago, de fato, porque as coisas demoram. Muitas vezes a gente vai ficar chateado. Nossa, mas demora demais, eu estou precisando lançar esse empreendimento. Mas o mercado brasileiro tem quase 10 milhões de déficit habitacional. É muita coisa de moradia, é muita coisa. E o brasileiro gosta mesmo de morar em casa. O brasileiro gosta de ter o quintal, o brasileiro gosta... E muitas vezes ele não pode comprar casa. Ele está morando de aluguel, ou ele mora em um apartamento, ele compra o lote. O lote é uma ótima opção, porque ele pode ir pagando o lote e quando ele tiver mais condição, ele pode fazer a construção dele, mas ele já comprou o lote. E o lote talvez seja hoje também um dos ativos que mais se valorizam no mercado imobiliário. Já dizia meu avô, né? Quem compra terra não erra. Porque a terra vem se valorizando no nosso estado, então, mais ainda. A gente tem pesquisas trimestrais que mostram que a valorização do lote está bem superior, inclusive, da Selic. Que a Selic nós estamos numa alta muito, muito grande nesse momento, né? Então, é um mercado... Comprar lote é se planejar dentro se do planejar mercado e também se proteger, tá? Porque o lote é moeda forte. O lote é moeda forte. A sua terra é sua, você passou a sua escritura, ninguém te toma, né? Então, claro, comprando de empresas idôneas, sérias, tendo um registro de forma adequada, mas se capacite, assim como a Cássia falou, a gente tem vários cursos na Elo, no Secov, tem o Unisecov, inclusive, para ajudar a diminuir essa curva de aprendizado, né? Porque a curva de aprendizado sozinho, você com bons parceiros, se associando a essas entidades que são reconhecidas hoje, com certeza sua curva de aprendizado vai ser menos dolorosa e menos cara, porque a curva de aprendizado sozinha ela é cara. E com bons profissionais, exato, né? Sim. Procurar o time da Ximenes lá, vocês vão estar muito bem assessorados. Né? As redes sociais, @construir loteamentos, a nossa loteadora, @urbaminas, a nossa gestora de loteamentos, e @Flávio Guerra, o meu perfil pessoal. Falo muito também sobre o mercado imobiliário, principalmente o nosso mercado de desenvolvimento urbano e horizontal. @Aelo Minas Gerais, o Sinduscom, @SinduscomMG, e o Secov, secovmg.com.br. Então, tá lá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aos nossos convidados aqui. Essa é a primeira de muitas, vamos ter ainda muitas outras oportunidades de estar falando sobre o setor, sobre o mercado, que é importante na vida de todos nós. E muito obrigado por você que nos assiste, que nos acompanha
e pode aí sugerir novos temas para que a gente possa estar aqui batendo papo, conversando. Muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço.